Imagine você desconfiar a vida inteira que a arbitragem beneficia o seu rival e aí finalmente um escândalo é revelado e a manipulação de resultados é comprovada. O Radar Peleja de hoje é sobre a sujeira em que a Juventus e outros clubes se meteram em 2005 e 2006. Lembra do caso do árbitro Edilson no Brasileirão de 2005? Considere aquele escândalo amador perto do que o Peleja vai te contar. A Juventus havia vencido o campeonato italiano por 2 anos seguidos, e muito se comentava nos bastidores sobre erros de arbitragem sempre a favor do clube alvinegro. Em maio de 2006, uma investigação gigante foi revelada, com o envolvimento do serviço secreto italiano, com vários áudios sendo semanalmente vazados, tendo árbitro e dirigentes em diálogos corruptos. De um lado, os diretores de clubes definindo quem apitaria qual jogo. Do outro, árbitros comprados com clubes e manipulando o resultado dentro de campo. Foi o chamado Calciopoli, um esquema corrupto que envergonhou a Itália. Um dos dirigentes mais envolvidos no esquema era Luciano Modi, nome forte na Juventus. Ele estava na maioria dos áudios e chegou até a ameaçar o atacante Miccoli. Se não parar de encher o saco, não vai mais para a seleção. Quem manda ele ser convocado ou não sou eu. Mensagens como essa caíam como uma bomba na staff da seleção italiana, que tinha uma Copa do Mundo pela frente, a de 2006. O esquema do Calciopoli era complexo e rolava até ameaça de morte. Alguns juízes eram obrigados a marcar impedimentos e pênaltis inexistentes numa época em que o VAR não estava nem perto de se tornar realidade. Já outros árbitros iam atrás dos dirigentes oferecendo favores e pedindo carro de luxo em troca. O julgamento de todos os envolvidos era próximo das semis e finais da Copa do Mundo. Muito se especulava sobre a justiça inocentar essa galera depois do título da Itália, principalmente porque a Azzurra contava com muitos jogadores da Juventus e também do Milan, um outro clube envolvido no esquema. Mas as penas foram dadas. Reduzidas, é verdade, mas dirigentes e grandes clubes sofreram punições severas. A Juventus teve os títulos das últimas 2 temporadas cassados. Isso mesmo, perdeu o troféu e não está registrada mais como a campeã em 2005 e em 2006. Só para ter uma ideia da confusão, o título da temporada 2005-2006 ficaria então com o vice-campeão, que era o Milan, mas ele estava tão encrencado no esquema que também perdeu pontos. E aí a terceira colocada Internazionale foi quem ganhou nos tribunais o campeonato. Outros clubes como Reggina, Fiorentina e Lazio também foram punidos, mas o maior impacto foi na velha senhora. A Juventus foi automaticamente rebaixada para a Série B. Houve uma debandada automática de jogadores. Cannavaro, Thuram, Ibrahimovic e outros pularam fora do barco depois dessa punição ao clube. Afinal, o mercado estava aquecido e tinha espaço para esses caras em clubes tão grandes quanto a Juve. Os que decidiram ficar e jogar a Série B ganharam respeito eterno da torcida. Trezeguet, Del Piero, Chiellini e, claro, Buffon são alguns nomes que não quiseram abandonar o clube apesar das propostas altas. É sempre bom lembrar que Buffon era o goleiro campeão do mundo e se encaixaria tranquilamente em outros clubes da Europa. A Juventus venceu a Série B no campo e 10 anos depois, num evento do clube pela Itália, o torcedor mirim Lorenzo fez a seguinte pergunta ao goleiro Buffon em meio a uma entrevista coletiva: por que você ficou na Juve mesmo com o rebaixamento? O ídolo respondeu emocionado ao garotinho: para ouvir hoje perguntas como a de uma criança como você e sentir orgulho da minha história, sentir que fiz a coisa certa pelo meu clube. O escândalo nacional teve esse lado bom de reforçar a imagem de ídolos, principalmente na Juventus, mas abalou o futebol italiano de maneira inédita. A Série A nos anos seguintes teve redução de investimento televisivo. Afinal, a credibilidade tinha ido para o saco. Muitos acreditam que esse escândalo foi o responsável pelo enfraquecimento do campeonato italiano e dos seus clubes. Talvez um dia o futebol na Itália até se recupere desse caso, que não acabou em pizza italiana. Se inscreva no Peleja e até o próximo episódio.